Doação, tá bem? Vamos falar sobre doação e realmente muitas pessoas se utilizam da doação como uma forma de passar o seu patrimônio para os filhos. E isso até pouco tempo atrás era uma das melhores formas de fazer o planejamento patrimonial dos pais para os filhos. Mas a realidade hoje é diferente. Eu estou colocando essa figura aqui porque quando eu falo de testamento e falo de doação, essa é a imagem que me vem à cabeça. Essa é uma das imagens que me vem à cabeça. O fax, ele foi uma excelente ferramenta. Outra aqui que eu queria também falar, essa joia aqui, essa ferramenta tecnológica aqui, também foi muito útil mesmo, pois evitou que a gente escrevesse à mão, passando a escrever nas folhas, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais bonita, né? E ainda, né, quem aqui não teve passado pela mãe, pela avó, ou até mesmo passou em si próprio, esse remédio para sarar os machucados? Por que eu trouxe esse tipo de figura aqui? Quando a gente fala do testamento e da doação, me remete a esse tipo, a essas ferramentas, a esse tipo de remédio, porque foram muito importantes, eram muito importantes, era o que tinha disponível para ser utilizado. Só que o mundo mudou, a vida mudou, né? E eu vou explicar para vocês aqui o porquê que esse tipo de instituto hoje, tanto o testamento quanto a doação, eles são instrumentos em desuso, ineficazes, eles não atendem na plenitude o que a maioria de vocês ou todos vocês desejam em relação à destinação do patrimônio para que ele fique dentro da família de uma forma íntegra. Já expliquei o que foi o testamento, vou explicar o que é a doação. Na doação, a doação não é nada mais, nada menos que um contrato. Uma pessoa que detém algo, né, em propriedade, ele transfere os seus direitos de proprietários, né, bens ou vantagens, a uma terceira pessoa, né? Então, quem doa, quem faz essa doação é o doador e quem recebe a doação é o donatário. Mas não vamos chamar de donatário porque é uma linguagem um pouco mais técnica, né? Quem recebe a doação é o beneficiário, vamos dizer assim, para que fique mais claro para quem não tem conhecimento técnico jurídico, tá? E me perdoem os advogados aqui, tá certo? E as condições, vamos lá, as condições da doação estão estabelecidas no Código Civil. São várias as disposições que trazem lá o Código Civil sobre a doação. Mas o importante é que vocês saibam que, além de aspectos que estão no Código Civil, a doação ela tem efeitos tributários. Pois quando a gente faz a doação de um bem para um terceiro, há uma alteração patrimonial, tanto de quem doa quanto de quem recebe a doação. E, né, o nosso sistema tributário, ele estabelece que na doação há incidência de tributo, há incidência do imposto de transmissão na doação, que é o mesmo imposto que incide também quando do inventário, né? Aqui no Rio Grande do Sul é ITCD, no restante do país a maioria conhece por ITCMD, né? É o imposto de transmissão causa-mortes, que é o do inventário, ou doação. É o mesmo imposto, E esse imposto, hoje no Brasil, ele é estabelecido, cada estado estabelece a sua alíquota e a sua forma de cobrança. Mas a legislação federal, né, estabelece que os estados possuem um piso e um teto, né? O piso é de 2% e o teto é de 8%. Apesar de vocês já terem escutado aí na mídia, visto, lido, né? Há uma intenção muito forte do governo em aumentar esse tipo de imposto, há inclusive projetos de lei para aumentar esse imposto em 16% e até 20%. Mas hoje a realidade é essa. A alíquota teto hoje é de 8%, amanhã não sabemos, depois de amanhã não sabemos, ano que vem não sabemos, mas o fato é que hoje é de 8%, mas há uma tendência de aumento. Cada estado estabelece sua alíquota. Aqui no Rio Grande do Sul, para doação, nós temos uma alíquota de até 4%, dependendo do valor do seu patrimônio. Além desse aspecto tributário, eu tenho que passar para vocês qual é o efeito prático. Tá, Oswaldo, eu não estou aqui para aprender nada de direito, eu estou aqui para aprender na prática. O que acontece na prática? Quando a gente doa um bem que é nosso, uma propriedade que é nossa para um terceiro, nós perdemos o direito de propriedade. Esse direito de propriedade passa a ser desse terceiro para quem eu doei. Ou seja, o poder de administração e controle deste patrimônio, ele pertence agora
a essa pessoa que eu doei, ao beneficiário da doação. Mesmo que você insira uma cláusula de reserva de usufruto vitalício quando você fizer essa doação. Por quê? Porque o usufruto, ele garante a você que fez a reserva do usufruto, garante a você o uso e o gozo, o uso dos frutos daquele patrimônio. Ou seja, você vai poder usar aquele patrimônio, mas não vai mais poder decidir se você vende ele, se você aluga ele, se você faz qualquer coisa com aquele patrimônio. A decisão de vender aquele patrimônio, trocar ou fazer qualquer outra coisa, pertence ao beneficiário da doação a partir do momento em que o anterior proprietário doa. O anterior proprietário vai ter apenas o direito de usar aquele bem que ele deu em doação, caso ele coloque a cláusula de reserva de usufruto. Muitas pessoas, olha, muita gente mesmo, fala assim, Oswaldo, eu doei, ou eu recebi em doação o patrimônio e foi a melhor coisa. Ou ainda, né, tenho clientes que já receberam o valor, algum bem de doação dos seus pais e disseram, Oswaldo, recebi, inclusive já doei os meus bens. E assim como eu tenho clientes que tiveram bons resultados com a doação, a maioria deles não teve. Por que não teve? E aí eu digo, nós estamos cada vez mais vivendo melhor e por maior tempo, o que faz com que o nosso patrimônio ele também sirva para nos custear, né, todo esse tempo de vida, e ainda nós conseguimos ter o poder de decisão e gestão do patrimônio por muito mais tempo do que os nossos pais tiveram. E isso gera algumas situações, ainda mais no momento atual, onde a gente teve um boom de valorização de imóveis e ainda se tratando de imóveis. Ou seja, não foi um caso só que apareceu no meu escritório, mas alguns diversos. Do tipo, doei uma área de terra expressiva aos meus filhos para evitar um inventário. Já doei em vida, coloquei cláusula lá de reserva de usufruto. Com a valorização dos imóveis, a cidade foi crescendo em volta daquele local. Quando fez a doação, o retrato daquele local era 10, 15 anos depois, a pessoa viva, saudável, utilizando aquele patrimônio, mas não mais como proprietário, como usufrutuário. Começaram, então, a valorizar as propriedades ao redor daquela área doada. E as grandes construtoras passaram a comprar as grandes áreas para erguer prédios, para erguer empreendimentos de maior valor, né? Isso é muito comum de acontecer no interior, isso é muito comum de acontecer na região da praia, na região da serra. Isso é muito nas capitais, isso é muito comum em qualquer lugar hoje em dia, né? Ou seja, aquela área que não valia nada, hoje há um interesse muito grande das construtoras em fazer grandes empreendimentos com aquilo. Esse meu cliente, né, eu estou contando um caso específico de cliente, apesar de conhecer outros vários, mas esse meu cliente, ele teve uma proposta, recebeu uma proposta, dizendo, olha, a construtora, tu me dá esse teu terreno, né, para eu construir um prédio e eu te dou 4 apartamentos. Um você mora e os outros 3 você aluga. E essa pessoa ainda era aposentada, uma renda muito certinha, muito delimitada, né? E a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai tendo outras necessidades, os custos aumentam. Então, ela tinha todo o interesse em trocar aquele imóvel por 4 apartamentos, porque ela viveria melhor, tanto por ter um apartamento dela, né? E também vivendo de renda dos outros 3. Então, o que aconteceu? Houveram discussões com os filhos, né? Porque ela doou aquilo para os filhos, alguns queriam, outros não queriam, né? E pasmem, vocês que têm filhos, né? Às vezes isso acontece, a gente sabe que a gente nunca quer que isso aconteça na nossa família, a gente acredita que criou os nossos filhos bem, mas esse tipo de coisa acontece às vezes, até mesmo por influência, né? De genros e noras e outras questões, né? É um momento de vida, às vezes, que não favorece aquele tipo de discussão. O fato é que essa cliente perdeu o negócio. Perdeu o negócio porque não teve a aprovação de todos os filhos para fazer aquele negócio. Um não queria e, então, não foi feito. A pessoa perdeu a oportunidade e pagou o preço de fazer a doação, economizou no inventário, mas ela não tinha mais o poder de decisão do que fazer com aquele patrimônio. Então, são N as situações. O fato e o recado que eu queria dar a vocês é que, com a doação, você perde o domínio e a propriedade do seu patrimônio, cabendo a você apenas o uso desse patrimônio. Além disso, né, aspecto prático aqui, pessoal, as pessoas, elas acreditam que a doação é o melhor dos mundos
porque também não precisa de advogado. A gente sabe, né, que o advogado ele tem uma imagem, às vezes, ruim de muitas pessoas, e muitas pessoas acham que a doação é bom porque economiza com advogado, né? E, de fato, não há obrigatoriedade de ter um advogado para se fazer uma doação. Mas a falta de um profissional técnico com conhecimento em lei, em conhecimento das questões pertinentes à doação, às vezes pode trazer algumas limitações e algumas consequências que não são boas para as pessoas. E aí, a prática, o que é? A maioria das doações, para não dizer todas, são feitas sem advogado. E aí, sendo feitas sem advogados, não há um planejamento naquela doação, ou seja, não há a inserção de regras, de cláusulas específicas de proteção daquela doação. Porque você pode sim estabelecer algumas cláusulas de proteção. Quem doa pode sim estabelecer algumas cláusulas, mas isso acaba não sendo feito na prática, né? Porque o advogado acaba não participando. E que cláusulas são essas? Por exemplo, né, não se faz nenhuma proteção contra a alienação daquele patrimônio ou penhora daquele patrimônio. Se você doou aquele patrimônio para alguém e não colocou nenhuma cláusula proibitiva de alienação ou penhora, aquele patrimônio vai poder ser vendido ou penhorado pela pessoa que recebeu aquele patrimônio em doação. Além disso, se você não colocar nenhuma cláusula de proteção contra o regime de casamento daquela pessoa, aquele patrimônio vai comunicar com o regime de casamento da pessoa que você doou. Então, o que acontece muito, né? Os pais doam para os filhos. Essa é a prática mais comum, né? Não coloca cláusula nenhuma. O que acontece? O filho está com alguma dificuldade financeira, vem alguém, entra com uma ação na justiça, cobra aquele patrimônio doado, acaba respondendo pela dívida daquele filho. Então, se você não colocar nenhuma cláusula de proteção contra isso, aquele patrimônio vai servir para pagar a dívida do filho. Mesma coisa em relação à penhora. Ele pode dar em penhora para fazer algum negócio, aquele imóvel, mesmo que você não queira, se você não colocar uma cláusula de proteção contra isso. Se o seu filho vier a casar, né, ou já estiver casado, se ele vier se separar, aquele patrimônio vai fazer parte da divisão, né, da partilha de bens do divórcio dele. E ainda, né, e a gente nunca quer isso, se eventualmente o filho falecer antes da gente, aquele patrimônio vai ser objeto de inventário dos herdeiros necessários do filho que recebeu a doação, ou seja, os netos vão receber aquilo. Aquilo não volta para você. Há a possibilidade de você inserir uma cláusula que a gente chama de reversão, onde o patrimônio retorna para quem doou, caso quem recebeu em doação faleça antes do doador. Mas a regra, melhor, quando eu falo regra, eu falo a prática. Por quê? Na prática, ninguém ou poucas as pessoas observam essas cláusulas que podem ser protetivas ao patrimônio daquela pessoa que está doando e fazendo com que aquele patrimônio efetivamente fique para a pessoa que ela doou. Mas não é só isso, né? O que eu vejo são muitas pessoas também se arrependerem da doação. E a doação, ela não pode ser objeto de arrependimento. Um simples arrependimento não pode ser causa para reverter, para anular uma doação. A doação, ela é anulável em casos muito específicos, que são disciplinados pelo Código Civil, a exemplo de ingratidão ou a falta de algum requisito formal na doação. E isso, para ser realizado ainda, depende de uma decisão judicial. E a gente sabe que uma decisão judicial necessita de uma ação judicial que demora e custa caro.